Olá, bem-vindos ao canal da professora Welma Pereira. Na aula de hoje iremos falar de projeto de vida profissional e sobre o portfólio de projeto de vida cuja dimensão é profissional, o encontro com o futuro, aprender a fazer. Nessa aula eu vou dar a minha explicação sobre a referência bibliográfica que eu mais utilizei nesse portfólio, o livro Seja a Pessoa Certa no Lugar Certo, de Eduardo Ferraz, editora Planeta Estratégica. Este livro teve embasamento teórico na produção do portfólio de projeto de vida profissional. Nessa aula, eu vou explicar a você como é o desenvolvimento para você entender como você deve ser a pessoa certa no lugar certo, como usar os seus talentos e as suas habilidades. Mas antes, já peço que deixe o seu like, se inscreva aqui no canal e me segue lá no Instagram, Projeto de Vida Escolar, tudo sobre projeto de vida e educação integral. Vamos lá? Para falar de projeto de vida, é necessário a gente ir lá nas competências gerais básicas da BNCC, que são 10. Essas competências vêm para nortear a educação básica. Conhecimento, criatividade, pensamento científico e crítico, repertório cultural, comunicação, cultura digital, trabalho e projeto de vida, a competência 6, argumentação, autoconhecimento e autocuidado, empatia e cooperação, responsabilidade e cidadania. As competências gerais não devem ser interpretadas como um componente curricular, mas como um conteúdo transdisciplinar, presente em todas as áreas de conhecimentos e etapas da educação. Projeto de vida trabalha três grandes dimensões: a dimensão pessoal, que é aprender a se conhecer, a dimensão social cidadã, aprender a conviver, e a dimensão profissional, aprender a fazer. Na aula anterior, eu expliquei sobre as dimensões pessoal e social cidadã. Nessa aula, eu estarei focando a dimensão profissional. Lembrando que projeto de vida não é somente o lado profissional, trabalha a dimensão pessoal e social. Ao produzir esse portfólio, meu projeto de vida Aprender a Fazer, eu utilizei várias referências e uma das principais foi o livro Seja a Pessoa Certa no Lugar Certo, de Eduardo Ferraz. Algumas atividades foram elaboradas com base no livro Seja a Pessoa Certa no Lugar Certo. O livro, com técnicas baseadas nos conceitos mais modernos da neurociência comportamental, oferece instruções claras, testes objetivos e metodologia prática para ajudar a escolher empregos, atividades e profissões mais compatíveis com sua personalidade. A personalidade de qualquer pessoa é extremamente complexa, pois tem várias camadas, uma pequena parte visível e outra grande parte submersa. Nós iremos entender isso aqui nos próximos slides. Mas lembrando que esse material de portfólio, projeto de vida são atividades prontas, elaboradas para você, professor, trabalhar com os estudantes. Auxilia o professor nesse processo de ensino de projeto de vida profissional e ajuda o estudante a fazer as suas melhores escolhas, reconhecer os seus talentos, as suas habilidades e se posicionar no mercado de trabalho. Então, é um material que dá para trabalhar com o componente curricular Mundo do Trabalho e com projeto de vida Dimensão Profissional, que trabalha muito aí no terceiro ano do ensino médio, na EJA e em todas as áreas aí de ensino integral. De acordo com o livro de Eduardo Ferraz e a neurociência comportamental, é importante o autoconhecimento, o desenvolvimento de suas habilidades e dos seus talentos. Quando você reconhecer os seus pontos fortes, os seus pontos fracos e os pontos limitantes, será uma forma de você trabalhar melhor e se posicionar no mercado de trabalho. Então ele coloca aqui: compreender as forças inconscientes que nos dominam é o primeiro e grande passo para tomarmos decisões mais acertadas.
Autoconhecimento. Ao ter consciência de como funciona a sua personalidade, você poderá utilizar soluções práticas para posicionar-se onde se sinta mais forte, seguro e produtivo. Por exemplo, se você tem um ponto muito forte, o que é isso, um ponto muito forte? É aquilo que você sabe fazer bem feito, sem precisar de muitos esforços e que dá bons resultados. O que é um ponto fraco? É aquilo que você não sabe fazer, que você não gosta, que você odeia fazer e, mesmo através de muito esforço, não dar bons resultados. Então, o que você gosta? Quais são o seu talento? O que você sabe mais fazer? Por exemplo, se você é uma pessoa com perfil de alta dominância, significa que você tem condição de liderar melhor as pessoas. Porém, se você se tornar arrogante e tratar as pessoas com má respeito, aí os pontos limitantes vai derrubar e atrapalhar a sua profissão. Se você tem um ponto forte, que é ser muito simpático e extrovertido, e for trabalhar em um lugar em que você deve ficar quieto muito tempo, sem ter muito diálogo com as pessoas, você vai acabar adoecendo e não vai se sentir feliz nesse ambiente de trabalho. Por isso, nesse portfólio tem muitas atividades para os estudantes desenvolver, descobrir os seus talentos, fazer os testes comportamentais conforme a referência bibliográfica de Eduardo Ferraz. A pessoa será mais feliz e bem-sucedida se ela for valorizada, se ela puder utilizar suas características mais marcantes na maior parte do tempo. Então, se 60% do seu trabalho você utiliza as suas características mais marcantes, aquilo que você sabe fazer sem muito esforço, aquilo que você gosta de fazer, você será feliz. Mas se você estar num ambiente de trabalho somente por status e não gosta daquele ambiente, não gosta de fazer aquilo, você, por mais que você receba altos salários, você vai ser uma pessoa infeliz, porque você está fazendo algo que não gosta e que exige muita energia de você e ainda assim não dar bons resultados. Portanto, escolha trabalhar com atividades ou funções nas quais possa usar suas características mais marcantes. É o caso, por exemplo, ele cita em seu livro Vieses Cognitivos, os filtros que distorcem a realidade. Segundo Ferraz, poucos se dão conta de que inconscientemente, está no nosso inconsciente, lá no cérebro, distorcemos os fatos porque enxergamos o mundo através de filtros que nos levam a perceber as informações de maneira parcial. Isso significa que vemos, sentimos e interpretamos as coisas diferentemente do que acontece na realidade. Isso aí, gente, é desde o processo em que você é criança, todos aqueles pontos negativos que foram colocados em sua cabeça, que foram criados em sua cabeça, os pontos de negativismo, né? De não ser uma pessoa grata, de pontos limitantes que vai fazer com que você desenvolva isso e veja o mundo distorcido da sua realidade. Essas distorções da realidade foram chamadas por estudiosos de vieses cognitivos. Cada viés ou realidade distorcidas nos faz perceber coisas, como veremos a seguir. Por exemplo, viés do pessimismo. Você é uma pessoa pessimista, né? Sempre utiliza essas frases: a vida é dura, meu futuro será complicado, nada é fácil para mim, tenho poucas oportunidades. O viés do otimismo exagerado é aquela pessoa que vive só na ilusão, só nos pensamentos exagerados e que não coloca a sua vida em prática para alcançar os seus sonhos. Ou seja, no fim, tudo sempre dará certo. Azar é coisas que acontecem com os outros. Eu tenho sorte, quem espera sempre alcança. Então é aquela pessoa que sempre sonha, sempre fala, sempre espera, porém não age. Tudo tem que ter equilíbrio. Viés da sensação de injustiça é aquela pessoa que sempre reclama e não é grato pela vida. Sinto-me rejeitado no trabalho, costumo ser injustiçado, o vitimista, né? Sou ignorado por não participar de panelinha, meu valor não é reconhecido, mereço mais reconhecimento. Então, são alguns viés que ele cita como exemplo e que no portfólio também eu utilizei.
E o mais interessante desse livro de Eduardo Ferraz é esse esqueminha aqui, ó. Ele utiliza para classificar a personalidade o iceberg da personalidade. No plano de curso do Estado de Minas Gerais, fala da gente entender o nosso perfil comportamental e o nosso perfil profissional. O perfil seu comportamental, como você se comporta, é importante que você se conheça para você identificar qual o melhor lado profissional, em qual lugar você precisa trabalhar que vai te fazer bem e melhor. Então, o iceberg mostra que no topo desse iceberg é o perfil comportamental seu, né? A primeira camada é visível e, portanto, a mais fácil de ser analisada. Ela é o perfil comportamental e mostra como você age, fala, se movimenta e se relaciona. Gente, geralmente a pessoa que não se conhece, conhece muito pouco sobre ela, às vezes os que estão ao seu redor sabem muito mais identificar esse perfil comportamental dessa pessoa. É formada por 4 comportamentos estruturais marcantes, o DISC. Então, esse perfil aqui, que é mais visível e fácil de identificar em uma personalidade, vai dizer se ele tem um perfil mais forte, né, de dominância, ou de influência, estabilidade ou conformidade. Essa dominância, ela é alta ou baixa? Isso é explicado nesse livro e no portfólio também. Motivadores, né? A segunda camada, já submersa, é composta pelos 5 fatores profissionais que nos motivam. Se você é uma estudante, você tem um objetivo de ter uma profissão. E quais são os motivadores para você adquirir essa profissão? O primeiro motivador para você é dinheiro, segurança, aprendizado, reconhecimento e autorrealização. Várias atividades o estudante vai realizar para ele identificar quais são seus principais motivadores. Abaixo dos motivadores, nós temos os talentos. Quais são os seus talentos? A terceira camada é formada por talentos. O talento do estudante, do indivíduo, é artístico, esportivo, relacional, espacial, linguístico, naturalista, lógico-matemático, executor, empreendedor e criativo-intuitivo? As atitudes. A quarta camada é aquela formada pelas atitudes positivas. Quais são as suas atitudes para alcançar os seus sonhos e objetivos? Você tem disposição, pontualidade, estudabilidade? Gente, hoje o profissional, independente de qual área que ele esteja, se ele estuda e procura aprender cada vez mais, é uma evolução para ele. E tem muita gente que tem aversão aos estudos. É proativo, resiliente, tem profissionalismo, coragem, temperança, altruísmo. Então, são vários tipos de atitudes que a empresa vai olhar para você e ver. Esse aí é um profissional que precisa ser valorizado porque ele tem atitudes boas, pontos positivos. Pontos limitantes, a quinta camada é aquela que está lá no fundo, mais submersa. É a constituída pelos principais pontos limitantes. Como que vai ser o seu relacionamento com os outros dentro de uma empresa? Você tem apatia, procrastinação, aversão ao estudo, resistência, insegurança, descompromisso, instabilidade emocional, egoísmo e antipatia? Então, isso aí vai inferir e atrapalhar muito o seu desenvolvimento profissional. Por mais que você seja uma pessoa com alta inteligência, com uma dominância alta, que faz ali um bom trabalho na sua empresa, porém, se você tiver esses pontos limitantes, desorganizado, descompromissado, vai afetar diretamente e você vai perder o seu emprego e não será valorizado. Então, tudo tem que ser relacionado e equilibrado. Então, há uma maneira de classificar isso aqui. O aspecto de dominância. Qual é a intensidade? Alta ou baixa? Se for alta, é uma pessoa mandão, direto e franco. Trabalho ideal. Funções em que possa comandar, compreender e ter desafios constantes. Se você tem um perfil comportamental de dominância baixa, você é gentil, obediente, evita conflitos e o trabalho ideal, funções em que não precise comandar e nas quais pessoas amáveis sejam valorizadas.
Qual é o perfil comportamental de influência? Você tem a influência alta, você é extrovertido, você é sociável, você é falante. E o trabalho ideal? Trabalhar com público, ambientes descontraídos e que proporcionam muita interação entre as pessoas. A influência baixa, ele é introvertido, bom ouvinte, discreto, trabalho ideal, trabalhos em que a concentração seja mais importante que o relacionamento. O comportamento de estabilidade alta, ele é paciente, ponderado, estável. Funções em que a consistência seja mais importante que a velocidade. Se ele tem estabilidade baixa, impaciente, ansioso, rápido, tem que ser funções em que a agilidade e a rapidez sejam importantes e valorizadas. Lida muito bem com multitarefas, esse perfil aqui. Conformidade alta, organizado, detalhista, rígido. Funções em que haja regras e pessoas detalhistas que sejam bem valorizadas. A conformidade baixa tem que ser criativo, informal e flexível, né? Funções em que haja poucas exigências e liberdade para você improvisionar. Então, aqui é um esqueminha resumido sobre o perfil comportamental, alto ou baixo, a intensidade, as características e o trabalho ideal. À medida que o estudante vai realizando essas atividades no portfólio de projeto de vida, ele vai identificando melhor e conhecendo o seu perfil comportamental. Talento, qual é o seu talento artístico, na qual possa praticar atividades artísticas, esportivo, na qual possa praticar atividades esportivas, relacional, atividades em que permitam lidar intensamente com muitas pessoas ao mesmo tempo, espacial, atividades que propiciem uso de habilidades relacionadas à localização e ao movimento, linguístico, atividades que demandam o uso de oratória ou de escrita com frequência, naturalista, atividades que propiciem contato com fenômenos relacionados à natureza, lógico, matemático, atividades em que o intelecto possa ser intensamente utilizado. Executor, atividades que propiciem a execução de tarefas que deem prazer, ser mão na massa, executar. Empreendedor, atividades que lidam com a gestão de negócios próprios. Criativo, atividades que permitam a expressão da criatividade com muita liberdade. E aí, qual é o seu talento? Às vezes a pessoa pode ter vários talentos, aí ele vai identificar qual é aquele talento que ele tem de maior intensidade. E a partir daí ele vai focar em procurar uma profissão onde ele possa utilizar mais esse seu talento na maioria das vezes. Sendo assim, ele não precisará de muito esforço, gastar muita energia, porque ele estará fazendo o que ele gosta. E isso será retribuído para ele mentalmente e financeiramente. Motivação, quais são as principais motivações? Dinheiro, segurança, aprendizado, aprovação social ou autorrealização? A pessoa será mais feliz, bem-sucedida e valorizada se puder utilizar suas características mais marcantes na maior parte do tempo. A melhor profissão do mundo não é apenas a que dá muito dinheiro, conforto ou fama, mas é aquela que você se realiza fazendo aquilo que gosta. Por isso é importante se conhecer. Cada projeto de vida tem uma história e cabe exclusivamente a você torná-la a sua uma grande experiência. Eduardo Ferraz, seja a pessoa certa no lugar certo. Sem sonhos, a vida não tem brilho. Sem metas, os sonhos não têm alicerces. Sem prioridades, os sonhos não se tornam reais. Sonhe, trace metas, estabeleça prioridades e corra risco para executar os seus sonhos. Melhor é errar por tentar do que errar por omitir. Augusto Cury. Essa frase eu acho muito importante para a realização do seu projeto de vida e através das atividades realizadas pelos 3 portfólios durante todos os anos do ensino médio, esse estudante, sim, vai abrir a mente e saber identificar e fazer as suas melhores escolhas. Portfólio de projeto de vida, atividades prontas elaboradas com base na BNCC. Projeto de vida, aprender a se conhecer, aprender a conviver e aprender a fazer. São atividades prontas para você executar aí com seus estudantes. Me segue lá no Instagram. Muito obrigada por estar aqui. Deus abençoe a todos vocês. Fique com Deus.